Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara. Para você que não me conhece ainda, está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar aqui com vocês sobre as confusões que acontecem na mente de uma vítima, de uma sobrevivente que passou na mão de um psicopata e de um narcisista maligno. Porque nesse momento, gente, é o momento da descoberta. Hoje eu vou falar sobre aquele momento em que realmente a sobrevivente, ela descobre que ela conviveu com uma pessoa com transtorno de personalidade, né? De repente foi através de algum vídeo, algo que leu, alguém que falou algo e essa vítima, essa sobrevivente foi em busca de obter informações, de repente foi num médico, num terapeuta, num psicólogo, e enfim, essa pessoa, ela realmente teve o conhecimento de que estava convivendo com uma pessoa com transtorno de personalidade. Então, gente, a partir desse momento em que a pessoa, ela descobre realmente que ela teve uma relação que foi com uma pessoa perversa, ali naquela mente se passa tudo, né? São várias dúvidas. Não é fácil. A pessoa, ela quer conseguir entender o que foi aquilo. A pessoa, ela quer entender aquilo que ela passou. Então, a pessoa, ora, a pessoa, ela tá animada porque conseguiu se livrar daquela pessoa maligna. Ora, aquela pessoa, ela se encontra em tristeza. Ora, aquela pessoa, ela sente saudade. Ora, aquela pessoa sente vergonha. Então, fica ali um turbilhão de sentimentos e de pensamentos. Porque, como eu sempre digo, não é uma separação de um relacionamento entre duas pessoas empáticas, duas pessoas saudáveis. Ali foi um relacionamento de pura farsa e mentira. Então, e além de tudo que essa sobrevivente passa, ela fica desnorteada. Essa pessoa, ela não consegue entender realmente o que foi aquilo, porque a pessoa sente realmente que foi algo surreal, fora da realidade, fora do contexto, fora do que as pessoas costumam passar quando terminam um relacionamento. Então eu vou falar aqui com vocês alguns pensamentos que ficam na mente da sobrevivente após realmente entender que passou na mão de um abusador. O primeiro ponto que eu vou falar aqui com vocês é aquilo que fica na mente da sobrevivente é entender que aquela pessoa tem um distúrbio, aquela pessoa é perversa, ela tem um distúrbio moral. Então, essa pessoa, para ela assimilar, gente, assimilar que ela conviveu com uma pessoa que é totalmente diferente de um ser humano normal. Porque ser humano normal erra, falha, mas ali aquela pessoa, ela viveu com uma pessoa totalmente imoral, uma pessoa sem escrúpulo nenhum. Então esse momento é o momento no qual ela quer entender realmente, crer que aquilo ali tudo foi verdade, até aquela pessoa digerir e entender que aquilo tudo que ela viveu foi uma mentira, gente, não é fácil. Então essa vítima, essa sobrevivente, ela ainda não está entendendo. Ela não entendeu ainda. Então ela pensa, poxa, é uma doença. Pode ser uma doença. Gente, não é doença. O narcisismo maligno, a pessoa psicopata, ela não é doente. Ela tem uma perversidade na sua essência. Ela tem um transtorno da personalidade dela. E ali não tem como a pessoa mudar. Até porque uma pessoa que tem o transtorno de personalidade, ela não se acha errada. Ela não se aflige, ela não se compadece pelo que ela faz a outra pessoa. Ela não sente a dor do outro. Ela não se importa com o outro.
Eles são verdadeiros sanguessugas. Eles literalmente fisgam as garras dele naquela pessoa, no alvo, na vítima que ele está ali se propondo, fazendo de tudo para trazer para ele. Ele faz e ali ele vai sugar. Ali ele vai entrar com o único propósito de destruição. Então, nesse momento em que essa ex-vítima, essa sobrevivente, descobre, então ela fica ainda sem entender e sem querer acreditar que conviveu com o ser assim. Então, isso não entra logo na mente da pessoa, né? Da sobrevivente. Ela primeiro quer entender o que é isso. E, infelizmente, a gente vê aí no meio que a gente aprendeu aí na sociedade, são nos meios religiosos também, a gente sempre ouve, né, aquela coisa de tenta um pouquinho, se esforça, porque vai dar certo, compreende, vai ajudar. Não que essas palavras elas sejam erradas, mas elas são corretas quando a pessoa ela realmente está dentro de um relacionamento saudável, na onde existe amor e ainda existe uma possibilidade de conseguir transformar, mudar aquilo tudo, e quando os dois querem uma mudança. Aqui eu falo de um relacionamento abusivo com uma pessoa com transtorno de personalidade. Então se cria muito essa fantasia de querer mudar, de tentar. Só quem está ali no meio, naquele miolo, sofrendo os abusos, que às vezes durante anos, né? Às vezes é um relacionamento muito rápido, passageiro, mas tem uns que se vão levando aí vários anos. Então, quando a pessoa ela chega, geralmente quando ela chega aqui ao entendimento, em entender o que é um relacionamento abusivo, o que é uma pessoa perversa, maldosa, uma pessoa cruel, uma pessoa com transtorno de personalidade, geralmente essa sobrevivente, ela já está esgotada fisicamente, moralmente, emocionalmente. Essa pessoa ela já está simplesmente com a sua mente totalmente abalada, com a sua saúde abalada. Então, é muito difícil, nesse momento da descoberta, a pessoa entender, conseguir assimilar tudo isso. Mais um ponto aqui que eu vou falar com vocês. Que é uma das formas também que a vítima ainda fica ali naquele dilema, pensando. A vítima, ela acha que se estivesse agido diferente, o relacionamento poderia ser melhor. Então ela fica, de repente ela fica, será que se eu tivesse feito isso? Será que se eu tivesse feito algo diferente? Será que se eu tivesse me doado mais? Será que eu não tivesse mais paciência? Será que eu não teria conseguido resolver? Será que ele não teria, ou ela, né, gente? Porque aqui o narcisismo, o psicopata, tanto homem quanto mulher. Será que se eu tivesse me doado mais? Porque além disso tudo, quando essa relação termina, vem junto o sentimento de culpa, porque o abusador, o psicopata ali, o narcisista maligno, ele se propôs a jogar a culpa de tudo o que foi acontecendo durante o relacionamento naquela vítima. Porque eles agem assim, eles tiram a culpa deles em qualquer situação e ele lança a culpa sobre aquela vítima. Então, tudo que acontece de ruim, a culpa é daquela pessoa, é daquela vítima. Mesmo estando escancarado que o culpado é ele, mas ele ou ela vai jogar a culpa na vítima. Então, essa vítima ela já vem carregada de culpa, porque ele fez lá o trabalhinho dele sujo para que essa vítima acreditasse que ela fosse culpada de tudo. Então, gente, essa vítima ela ainda pode vir a pensar muitas das vezes, será que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas naquele dia ela quer buscar um fiozinho
que ela se apegue, aquela única esperançazinha, que ela se apegue que realmente a culpa foi dela, que ela poderia ter feito algo diferente. Ela quer buscar um pinguinho de esperança para ver, para entender que realmente, porque a pessoa quer se negar, ela não quer realmente cair a ficha logo do que realmente aconteceu com ela. Ela quer procurar uma razão, um motivo e não quer entender aquilo, porque realmente é algo que é difícil até a poeira baixar e a pessoa assimilar realmente tudo que aconteceu. E mais um ponto. Como pode uma pessoa agir dessa forma e entender que sofreu uma lavagem cerebral, né? Então, e nesse momento também da descoberta, essa pessoa fica, essa sobrevivente, entender que ela sofreu uma lavagem cerebral, porque é assim que eles agem, gente. Eles usam dessa tática da manipulação, do desvio de palavras, do distorcer as palavras, distorcer tirar objetos de lugar, criar uma mentira, uma verdade em cima de algo que tá ali na cara que é uma mentira, né? Então eles usam de uma tal forma que realmente eles iludem a vítima assim, que a vítima ela não consegue sair daquela teia, porque o narcisista maligno, o psicopata, ele cria uma teia. Ele é como se fosse aquela aranha, um predador que tá ali, tá querendo devorar ali a sua presa. Então ele faz com que essa pessoa ela vá se arredando, vai se misturando dentro dessa teia, porque é exatamente assim que eles fazem, gente. E um outro ponto, vergonha de ter se enganado. Então, essa pessoa, quando assim também que ela descobre realmente que conviveu com uma pessoa com transtorno de personalidade, ela vai começar a sentir vergonha. Uma vergonha, assim, muito grande, porque ela foi enganada. Até ela assimilar aquilo tudo, ela sente vergonha dela mesma, porque vem vários pensamentos. Gente, por que eu fui uma idiota? Por que eu não enxerguei tudo isso? Então ela começa a sentir vergonha dela mesma, começa a sentir vergonha das outras pessoas, porque na verdade muitas pessoas às vezes que estão em volta estão observando que ali tem alguma coisa errada, por mais que o narcisista maligno, ele crie suas máscaras, mas vai em algum momento, vai ter algum escape, né? Ou as próprias pessoas que estão à volta ali da vítima vai ver coisas, né? Então, não é um momento, gente, que não é para sentir. Eu entendo que se sente, não tem jeito. Mas esses pensamentos, eles têm que começar a serem trabalhados de forma diferente. Não se culpe, porque nós somos pessoas empáticas, pessoas que temos bom coração no sentido de amar o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de nos preocuparmos com o outro. Nós temos sentimentos porque nós somos seres humanos normais. Por mais que a gente erre, por mais que às vezes a gente faça algo que não é bom para uma outra pessoa, mas a gente consegue lá no fundinho e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e se arrepender. Então, isso tudo é porque você é uma pessoa empática, é uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que se preocupa com o outro. Você, em determinado momento durante esse relacionamento, você se doou porque você queria ajudar, porque você tinha bons sentimentos no coração. Agora, essas pessoas com transtornos de personalidade, não tem nada dentro deles. Eles não sentem nada. Eles são umas pessoas frias, do qual tem uma carcaça humana, mas ali não há afinidade. Em nenhum momento ali você teve qualquer
recebeu qualquer sentimento desse abusador. Você apenas doou, você se doou para uma pessoa que ali não tinha nada. Então vamos para um outro ponto. Ali também, no momento da descoberta, ali a sobrevivente, ela quer entender o que é que aquele início maravilhoso, entender que aquele início maravilhoso não passou de uma farsa. Então, isso para sobrevivente é muito difícil também. Porque como a pessoa com transtorno de personalidade acionou ali os gatilhos, fez aquele bombardeio de amor, né? Aquele encantamento, atrelou ali a vítima, arredou ela ali a ele com o próprio espelhamento, porque ele, como eu digo, ele copia aquela vítima, ele se espelha nela, vai ali nos pontos fracos, se espelha e ele copia, ele vê as vulnerabilidades da vítima, ele vê o que ela quer, o que ela precisa e ele se transforma, faz para ela aquilo que ela quer que ele seja para ela. Então, nesse momento, para a vítima que saiu dessa relação e já descobriu, ela não consegue assimilar, né? Aquele momento lindo do início, aquele momento de encanto, de pessoa maravilhosa, e para ela entender que aquilo tudo foi uma mentira, foi uma criatura, um ser maligno que inventou tudo aquilo para dar o golpe. Porque, gente, nem sempre é um relacionamento afetivo, às vezes é um relacionamento profissional, às vezes é no meio da família, é uma amizade, é dentro de religiões que eles entram para manipular. Então, esse momento, de qualquer forma, independente da relação, essa pessoa com transtorno de personalidade, ela vai criar o início do bombardeio de amor, o início da falsa imagem. Então, independente dessa relação, vai haver um momento em que essa máscara vai começar a cair. E a pessoa vai descobrir realmente o que é um transtorno de personalidade. Então, nesse momento, a vítima, ela precisa assimilar isso. Ela precisa entender que ela foi enganada, que ela foi manipulada, que aquela pessoa que esteve ao lado dela, muitas das vezes dormindo por anos, que aquilo ali foi um robô, que aquilo ali foi um farsante, um estrupador de alma, de vida. Até ela assimilar tudo isso, não é fácil. Então, essa pessoa, ela vai ficar entre essas oscilações de entender tudo isso, né? Ela tem que assimilar, colocar todas essas informações nos seus lugares, porque ficam as perguntas, ficam as dúvidas, ficam os porquês, mas eu não acredito, eu quero buscar justificativa. Então, essa é algumas das... Existem mais situações, mais itens, no caso aqui do que eu li, mas são os que mais acontecem. Então, nesse momento, a pessoa, ela realmente está perdida, porque junto a isso tudo vem as consequências. É um momento em que aquela vítima ela pode estar doente, ela pode estar depressiva, ela pode estar com síndrome do pânico, ela pode ter adquirido uma doença de pele, coceira, um problema no estômago, qualquer tipo de doença física, porque é isso que esses seres das trevas eles fazem. Eles vão até o ponto de sugar, de tirar o que a pessoa tem, extorquir literalmente os seus bens, extorquir sua paz, extorquir sua felicidade e extorquir a tua alma, porque é isso que eles querem, é irem lá na raiz e arrancar tudo que a pessoa tem. Então, gente, e após isso tudo, em que a pessoa ainda está oscilando porque ela está querendo entender, fica o ódio, a culpa, a amargura, a vontade de vingança. Porque quando a pessoa começa a pensar nisso tudo, né? Essas dúvidas, por que eu deixei, por que eu acreditei, por que eu me deixei me levar, por que foi assim?
realmente aquela pessoa ela acaba adquirindo um ódio, uma revolta muito grande dentro dela. E muitas das vezes a pessoa até tem aquela sede de vingança. Não, eu vou me vingar, eu vou fazer algo. Gente, vingança é algo que com certeza vai trazer mal para a pessoa que está sentindo aquilo. Porque nesse momento que você está sentindo ódio e você está sentindo sede de vingança, não se esqueça, isso faz parte do jogo do narcisista maligno. Ele quer implantar na pessoa, além dele extorquir, roubar, tudo, alma, paz, saúde, ele ainda quer que você sinta isso. Porque ele sabe porque tudo que ele faz com intenção. Ali não é nada feito porque foi sem querer. É tudo plano, é tudo um jogo, desde o início. Ali nunca houve verdade. Ali foi tudo uma mentira, foi tudo uma farsa. Então, ele quer exatamente porque ele sabe que quando a pessoa descobre, ela vai sentir esse ódio. Sendo que eles são tão malignos, tão do mal, que eles já preparam tudo para que qualquer coisa que essa pessoa venha fazer contra eles ou elas, essa pessoa ainda venha se dar mal. Porque eles já deixam tudo no esquema para que essa pessoa não venha ter atitude. Porque se tiver, a culpa vai cair sempre em cima dessa sobrevivente. Então, nesse momento é um momento de cura, é um momento de libertação, é um momento de pensar em si. Busque ajuda, uma ajuda dos especialistas. Ajuda em Deus em primeiro lugar. Olhe para você. Entenda que essa fase acabou e você não é a única pessoa que passou por isso. Entenda que você passou por isso porque você realmente é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa especial. E esses seres das trevas, eles querem exatamente essas pessoas, porque eles querem causar mal a quem é do bem. Porque se fosse para causar mal a quem é do mal, ele causaria mal para ele mesmo. Então é tudo com a intenção de destruir aquela pessoa que é do bem. Então não caia nessa de vingança, cuide de si. A gente acaba com essas pessoas justamente a gente sendo feliz, a gente fazendo bem, porque a intenção é destruir. Então, se eles não veem as sobreviventes no sofrimento, querendo se vingar, querendo saber da vida dele, porque a intenção deles é essa, né? Para poder você deixar ali a brechinha lá para poder ele voltar. Então, é o momento de você pensar em você, cuidar de você, se levantar e entender. Passou por todas essas dúvidas? Então, tem que entender que passou por tudo isso sim. Mas só que você não quer passar mais. Então, não se preocupe com tudo que você passou. Você vai transformar isso em algo bom para a sua vida. Porque você hoje já tem o conhecimento. Então, hoje você sabe exatamente com quem você conviveu. E não esquecendo. Já que hoje você sabe, você entende. Entre 10 pessoas, ela tem o transtorno de personalidade. Então, aonde nós estamos, sempre tem alguém e a gente não sabe. Então, é onde ficar ligada, porque em todos os lugares, todos os ambientes, sempre tem alguém com esse transtorno de personalidade. Então, é o momento de você ficar bem, entender esse assunto, saber como lidar com uma pessoa assim, saber identificar uma pessoa assim para poder você se cuidar, tá? Nada de ódio, porque o ódio que foi plantado dentro de você, esse ódio é do abusador, é do narcisista maligno, não seu. E ele fez isso de propósito. Foi justamente isso, essa foi a intenção dele, deixar você com ódio, com amargura, com revolta, com culpa, com tudo isso que eu falei aqui. Tá bom, gente? Peço a vocês aí, se vocês que já passaram aí por um relacionamento assim com pessoa com transtorno de personalidade, um narcisista perverso, maligno, psicopata, que quando você descobriu
pela primeira vez. Como foi essa descoberta? De que forma você descobriu? Como foi a primeira? Como foi? Você chegou em um vídeo desses? Foi alguém que comentou? Alguém te mostrou algo escrito? Como foi? E quando você realmente caiu a ficha que você estava num relacionamento abusivo, que você saiu desse relacionamento, qual foi uma das coisas que foi difícil para você, né? Então, gente, eu peço a colaboração de vocês aí. Isso é uma forma da gente poder ajudar as outras pessoas, porque esse canal aqui é um canal de ajuda. É um canal no qual é para a gente dar as mãos e ajudar as outras pessoas para que venham ter esse conhecimento do que é transtorno de personalidade e, como eu sempre digo, se proteger, né? Porque isso não é brincadeira. Isso não é uma pessoa qualquer que é má, não, é uma pessoa com transtorno de personalidade. E eles são assim, elas têm o prazer de ser assim, e elas não se importam com o que fazem, e nem se reconhece que são assim, porque para eles tudo isso é normal. O que eles fazem com as pessoas, tudo isso é normal. Tá bom, gente? Então, eu peço a vocês, se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, né? Deixa aí esses comentários aí. Se inscreva no canal e vamos divulgar sobre esse assunto, porque é um assunto de extrema importância. Tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus.